Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação violenta da BTC, que fez a mínima hoje, até agora, em 65.030, há poucos minutos atrás. Basicamente, foi fazer um fundo duplo com aquela mega agulhada do dia 14 de junho, onde ela bateu na mínima 65.078. Gente, eu tô sentindo um clima de fim de mundo, um cenário de terra arrasada que acaba impondo o desembarque por muitos incautos que não conseguem entender o que está acontecendo. Aqui nos 5 minutos, basicamente, a gente veio visitar as mínimas do dia 14. Hoje é dia 17, é normal a BTC voltar para o fundo da agulhada anterior para depois reagir. No gráfico diário, a gente mal conseguiu... Na agulhada do dia 14, a gente estressou a primeira Lauer da banda de Bollinger fracionada na Fibo. Nessa agulhada de hoje, a gente basicamente fez um fundo duplo para a mínima do dia 14, mas como a primeira Lauer está emborcada para baixo, a gente basicamente nem beijou a primeira Lauer, o que significa que é muitíssimo provável que esse ímpeto vendedor esteja se esgotando. Gente, é preciso promover a interpretação da movimentação gráfica da BTC, que obviamente não conseguiu perder a primeira Lauer, como ela fez em todas as agulhadas desse ciclo. Ela travou na primeira Lauer desde que a gente se livrou daquela mega congestão que levou a BTC para o fundo do inverno cripto em 15 mil e pouco, ali em novembro de 22. Todas as corretivas desse ciclo fez a BTC travar na primeira Lauer. Tanto a onda 2 quanto a onda 4. A onda 4 travou de forma olímpica na primeira Lauer. E essa corretiva que está formando o segundo ombro desse padrão, ombro, cabeça, ombro, também travou na primeira Lauer. Lembrando que as linhas da banda aqui fracionada na Fibo estão se estreitando, o que indicia fortemente uma movimentação congestional, ou seja, a BTC segue congestionada. Quando isso acontece, não há amplitude movimentacional a ponto da BTC estressar patamares além da primeira Lauer ou além da primeira Upper. O que vai acontecer é que nesse retorno para 72, as linhas vão ficar flat, e aí o que vai acontecer é que vai abrir o flanco para aquela pernada explosiva em direção a 100 mil dólares. O que eu quero que os senhores entendam é que não há mais força para cair depois de 10 corpos reais vendedores aqui no Heikin Nash. O pior cego é aquele que não quer ver. Todas essas corretivas que a BTC protagonizou nesse ciclo, todas elas, desde que a gente se livrou dessa acumulação, ostentou no máximo 8 corpos reais vendedores sucessivos. E agora, amanhã, a gente estaria indo para o 11º, o que obviamente não é sustentável. A gente está muito próximo de uma mega explosão ascendente que vai levar a BTC a estressar novamente o patamar de 72 mil dólares. No 6 horas isso aqui fica muito claro. Essa agulhada de hoje provavelmente foi para fazer um fundo duplo com a agulhada de 14 de junho e agora a gente deve voltar como num efeito elástico para 69 mil, que é onde está a VWAP mensal. E a gente tem que analisar, promover a análise gráfica, a interpretação da fenomenologia gráfica junto com os fatos. Gente, tem muita coisa acontecendo, não só em nível político nos Estados Unidos, mas também entre os grandes players de Wall Street. Saiu agora a notícia de que o comitê de campanha do Joe Biden, diante das últimas pesquisas que colocam o Joe Biden atrás novamente, o Joe Biden agora está ficando cada vez mais atrás do Donald Trump. A questão criptográfica passou a ser a questão política mais sensível nos Estados Unidos nesse presente momento em que eu vos falo. A política criptográfica está fortemente influenciada pela corrida presidencial. Não é à toa que funcionários do governo Biden prometem se reunir numa mesa redonda que está sendo organizada pelo deputado Ro Khanna. O presidente Trump já assumiu a posição de embaixador criptográfico. Agora, o presidente da Câmara Federal, o Paul Ryan, se juntou ao debate,
dizendo que o que voltou a dar liquidez ao mercado obrigacionista norte-americano são as stablecoins, que basicamente se transformaram na terceira maior compradora de bonds em todos os últimos leilões realizados pelo Departamento do Tesouro norte-americano, e ele enfatizou que as stablecoins emitidas em blockchains públicas e atualmente sem permissão oficial, ainda não há um marco legal regulatório das stablecoins, basicamente eles estão operando num limbo jurídico, se alinham com os valores americanos de liberdade e abertura, contrários ao que a China está fazendo com o yuan digital, onde eles controlam de forma estanque e fechada, já que o yuan digital roda no que pode ser chamado de blockchain de validador único, que é o Banco Popular da China, e obviamente os chineses podem dar um freeze em qualquer public address que eles queiram. No caso das stablecoins, que rodam na rede Tron, que rodam na rede BSC, que rodam na rede ETH, isso não é possível, segundo o Paul Ryan, o presidente da Câmara Federal norte-americana. Em muito pouco tempo os americanos vão regulamentar as stablecoins. Aí, gente, aquela métrica que mede a expansão do market cap das stablecoins e que tem uma relação direta com a expansão do market cap da BTC e do mundo cripto, vai explodir. Tem coisa grande acontecendo nos bastidores. E os senhores não podem cair na cantilena dos cavaleiros do apocalipse e se desfazerem do seu patrimônio cripto nesse exato momento. Não se enganem, a BTC vai explodir para 72, mas agora vai para romper. Não é admissível o sujeito advogar um viés de baixa diante de uma corretiva que travou como em todas as corretivas desse ciclo, travou na primeira Lauer da nossa banda de Bollinger fracionada na FIBO. Não é admissível diante de um ativo que basicamente no diário só transita. Eu tô na Solana, daqui a pouco eu vou fazer uma nova análise da Solana. Um ativo que basicamente transita por cima da nuvem de Shimoku, ficou boa parte dessa onda 4 rompida para cima, transitando por cima das 3 linhas do canal de Keltner, e nem confirmou aqui a perda da upper e da base da nuvem. O sujeito advogar um viés de baixa, quando na projeção a nebulosidade desviada segue com uma belíssima espessura. Isso aqui tem cara, cheiro e jeito de ter sido um grande pullback depois do rompimento ascendente desse padrão xícara alça. Isso aqui fatalmente vai explodir para 100 mil dólares. E tem gente que, ao invés de comprar um mergulho, tá desembarcando do mundo cripto. Gente, em muito pouco tempo, isso aqui vai estar tudo mais 10, mais 15, e tem gente que vai voltar pagando pedágio. E não é pouca gente. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E outra, mesmo com esse cenário de terra arrasada, temporário, muito temporário, e que em breve vai reverter para um belo cenário de bull run, mesmo com esse cenário, a dominância segue ali caindo tímida, está subindo timidamente, mais 0,50, num cenário, em condições normais de temperatura e pressão, a dominância estaria avançando mais de 2%, está ali mais 0,50, o que não é nada, nem consegue fazer retornar o ativo, no caso a dominância, para cima dessa LTA que já foi rompida para baixo no mega dump da semana de 27 de maio. E outra, muitas altcoins que estão inclusive no Gemas, algumas estão se valorizando ainda mais de 3 ou 4 vezes, mesmo com esse cenário. Outras estão a ponto de explodir e o sujeito segue, e alguns incautos, né, seguindo alguns pseudos influencers cripto, seguem vendendo, o que é inacreditável desembarcar diante de um cenário congestional como esse, que claramente vai promover um rompimento ascendente, diante de um cenário político bizarro como esse, em que as duas campanhas rumo à Casa Branca estão se debruçando nesse momento
num grande acordo bipartidário para voltar a emprestar liquidez para o mercado obrigacionista norte-americano. É inacreditável que, diante disso, o sujeito esteja desembarcando do mundo cripto. Daqui a pouco eu volto, vou fazer AVAX e Kusama, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.